Zé Luiz gostou, ele deu até um sorrisinho. Quase que ele vinha, viu? Né, Zé Luiz? Amém. Glória a Deus, assim começa, né? Deus é bom. Vamos orar? Você pode? Coloca de pé, vamos abençoar a senhora Juliana, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nessa igreja. Pai, cuida de nós, em nome de Jesus, se conosco sempre, nós precisamos de Ti, Senhor. Agora queremos abençoar a Tua serva, em nome de Jesus, fala conosco, usa ela, Pai, com o poder, com a graça do Senhor, que Teu Espírito Santo possa orientar de tudo quanto ela for falar, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para receber uma palavra e, como igreja, abençoamos a missionária Juliana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Amém, igreja. Pai, nós queremos, eu quero te, mais uma vez, ó Pai, não concordando, ó Pai, com a oração do meu pastor, quero pedir, ó Pai, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha, ó Pai querido, através desta palavra, da minha vida, Senhor, fazer o melhor nesta noite, Senhor, não de mim, Senhor. Ah, papai querido, porque nós sabemos que não é fácil estar aqui neste altar. Ah, papai, nós queremos obedecer, eu quero obedecer a tua palavra, papai. Então, ó Pai querido, me usa conforme o teu querer, papai. Por misericórdia, Senhor, nesta noite, Senhor. Eu, papai querido, papai amado, de mim não tenho nada, Senhor. Se não for o Senhor aqui, ó Pai querido, Pai amado, ah, papai querido, sou pequenininha diante do Senhor, mas quero aqui nesta noite fazer a tua vontade. Ah, papai, ministrar a palavra que o Senhor me deu hoje, nesta manhã, ó Pai, para os meus irmãos, para minha vida primeiro, Senhor, e para os meus irmãos. Assim que eu oro, apresento o culto, apresento essa pregação, apresento a minha vida, apresento a igreja nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode sentar. Pode sentar. Glória a Deus. Não é fácil estar aqui, irmãos. Continuo tremendo, pastor. O negócio é estreito, parece que está uma gangorra aqui no altar. Aleluia. Mas se não for assim, né? Tem que ser assim, irmão. Nós temos que ter temor para este lugar. Mais pela palavra do Senhor. Amém? Eu procurei a palavra essa semana toda. Deus estreitou mais uma vez comigo, me deu a palavra que eu levei na quinta-feira, sexta-feira. Deus honrou lá. É uma garagem também, pastora, igual aqui, sabe? Pastor corajoso, viu? Dentro do conjunto Felicidade. E ali nós ficamos até 10 e 20 ali, viu? Saiu até canjiquinha depois do culto. Mas assim, é tão humilde. Eu vi lá, igual aqui. Levei um abraço de vocês. Ele falou, convide seus pastores, eu vou cuidar da minha pastora. Amém? Lá também é uma garagem, um pouquinho menor do que essa, mas muitas mulheres e homens de Deus lá. Amém? Eu buscando a palavra do Senhor até de manhã, não tinha me dado. Aí ele falou comigo assim, filha, presta atenção nessa semana. Que semana, viu, irmãos? Eu não sei para vocês, para mim foi bom e ao mesmo tempo foi batalha travada. Desde segunda-feira. Depois eu vou contar o testemunho pequenininho, mas que Deus honrou. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João 19. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Tu és santo, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Se eu tinha dúvida dessa palavra, o louvor que foi ministrado aqui na oferta confirmou tudo que o Senhor mandou falar nesta noite. Foi maravilhoso. Eu falei, Deus, muito obrigado, Senhor. Porque decididamente não foi combinado, não foi nada. E o Senhor trabalhou, né? Para confirmar o nosso coração. Que nós somos pecadores, irmãos. Mesmo o Senhor falando com a gente, às vezes, muitas vezes a gente tem dúvida, né? Do que o Senhor manda falar. Amém? Vamos no João 19, 17, 18 e 19. Aleluia. Tu és soberano, Jesus. A crucificação. Se tem para dar um título para essa pregação, nós continuar olhando para a cruz. Eu coloquei assim, que nós continuamos olhando para a cruz. Amém? Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário,
ou Gólgota, em hebraico, e aonde o crucificaram, e com ele e outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título, e o colocou em cima da cruz, e que estava escrito: era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico e em grego. Vamos lá para o 28, 27, 28, vamos por aí, quer ver? Vamos lá. Tu és soberano, Jesus. Depois, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. E estando ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre a uma esponja e fixando-a no coniço de isopo, e chegaram à boca. E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está tudo consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Deletai, está tudo consumado. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, a começar comigo por essa palavra? O Senhor falou comigo assim, irmãos, que às vezes, muitas das vezes, a gente acha que Jesus foi um plano final, né? Para vir, para nos salvar. Mas quando, antes mesmo de Adão pecar, antes mesmo de nós nascermos, o Senhor Jesus já tinha conversado com o Pai. Ele devia falar assim: papai, nós vamos fazer um homenzinho, uma mulher aqui, vai dar um pouquinho de trabalho para nós, mas eu estou aqui. Se precisar de mim, eu desço lá e morro pelo povo, pela criação que o Senhor fez. Então, o que o Senhor falava comigo aqui, eu não vim para... Ele já tinha um plano. Deus já tinha conversado com Jesus ali, e ele já tinha falado. Muitas das vezes a gente fala assim: Pilato, ele, deu sim lá, Judas traiu, Mateus, o Pedro negou Jesus, por isso que ele foi crucificado. Não, irmãos, o plano já era do começo. Jesus falou assim: olha, vamos fazer lá o homem e a mulher. Eles vão dar um pouquinho de trabalho, Senhor. Eu acho que ele não deve ter falado assim: papai, sabe que o Senhor vai arrepender de ter feito homem? Mas ele falou: eu estou aqui do lado do Senhor, porque deve ele. Se dá ruim, como diz a missionária Leonide, eu estou dentro. Deu ruim, né, irmãos? Que o ser humano abençoado que nós somos. Somos ingratos. Eu falo por mim, irmão, estou falando por mim. Somos assim... Deus faz tudo por nós, guarda nós em todas as coisas, a nossa família, e muitas das vezes só o sangue de Jesus tem poder. É isso que ele foi falando comigo: filha, essa semana foi muita batalha, e eu fico assim, eu me cobro muito, porque eu sei que o Senhor vai nos cobrar, irmãos. Vai cobrar de missionários, de pastores, de levitas, quando formos, porque é melhor que você não seja ungido, do que você ser ungido e ser cobrado. Eu falei com uma pessoa essa semana, e essa pessoa foi para um determinado lugar, e eu creio que Deus trabalhou com ela lá, porque é muito complicado você ser ungido e chegar lá. É tipo você fazer uma advocacia e não trabalhar, Fabiana. Você formou, você lutou e tudo, né? E eu estou falando no mundo espiritual, estou falando para o Senhor Jesus. E ali Deus foi falando comigo, irmãos, nessa palavra, Olha quanto o Senhor sofreu por nós. Vamos dar Isaías, para Isaías 53. Quando o Senhor disse para mim que já estava, Isaías, quase 500, 600 anos antes de Jesus, Isaías falando do nosso resgatador, do nosso Senhor Jesus. 53, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui Isaías está falando de Jesus, que ele ia vir, né? Como uma terra seca. Eu creio, né? Ninguém ia dar nada por ele, né, irmãos? Porque mundo não dá nada, muitas das vezes, ninguém dá nada por nós. É desse jeito mesmo. E aí é onde Deus trabalha. E o Senhor está falando, ele vai vir. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabe o que padecer? E como quem homem esconde o rosto, era desprezado e dele nem fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si a nós reputávamos por aflito, ferido, Deus e oprimido. O Senhor falava assim: filha, tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente, e as pessoas não creem na palavra, não creem que eu mandei meu filho, não creem que ele morreu na cruz, ele foi cuspido, ele foi humilhado, que o Senhor aqui na palavra fala, né? Depois de ter apanhado a noite toda, né? Jesus, depois de ter apanhado a noite toda, depois de ter arrastado para as ruas, machucado. A pastora falou no outro dia: eu não gosto nem de pensar muito, que eu entro em choro, porque que tristeza que deve ser. Depois de tudo isso, ainda ficou em cima de um madeiro 6 horas, irmãos. E muitas das vezes, aquele povo achava que o prego que segurou Jesus já estava seguro ali. Ali já era o cumprimento do Senhor por nós. Que amor é esse, irmãos? Deus falava comigo, eu falava assim: Senhor, que amor é esse? Que amor é esse, Senhor, teve por nós? E o que nós fazemos com esse amor, irmãos? Passamos na rua, se vê um homem caído, no mínimo que a gente tem que ter misericórdia, irmãos. Se a pessoa está passando dificuldade, fome, nós temos que ter misericórdia. Que amor é esse que nós estamos correspondendo com o Senhor Jesus? Com Deus, com o Pai? Foi falado aqui, ó, humilhado foi como uma flor, né? Machucado no jardim, morreu por mim, morreu por ti, morreu por nós. O que nós estamos fazendo com esse amor? Colocando ele numa caixinha? Hoje eu convidei tanta gente, não falei, eu não gosto de falar que vou pregar. Se fosse para trazer um micro-ondas, trazia as pessoas, foi só dando pinguinha assim no telefone. Minha menina dormiu, isso aconteceu. Já pensou, irmãos? A criança dorme, você não tem força para ir para a igreja, eu tenho um carro para lavar, eu tenho alguma coisa para fazer, e o Senhor Jesus está ficando para trás. Não está dando valor. Será como ele sente? Às vezes nós fazemos alguma coisa para as pessoas. Não, eu graças a Deus, eu não tenho sido. Olha, a pessoa ingrata foi. Né? Muitas vezes acontece isso. O que Jesus fez por nós? O que nós estamos fazendo por Ele? Que amor é esse que nós estamos? O Senhor falava comigo: filha, o ser humano está desacreditado. Mas é porque muitas das vezes, irmãos, aquele que podia ajudá-lo, nós viemos conversando, mas a Luciana, ela falou: negócio de ajudar. Nós temos que ajudar, irmãos, até para levantar um ser humano. Depois, se ele vai andar com as próprias pernas, mas quem está de pé tem que ajudar aqueles que estão caídos. É amor. Quando Deus fez nós, Ele já deu um plano para nós, não foi falado aqui? Olha, isso vai fazer o ser humano, ele vai fazer burrada, né? Ele vai ser rebelde, ele vai ser desobediente, mas eu vou estar lá, papai. Eu desço. Por esse povo eu desço, por esse povo eu sou humilhado, por esse povo eu vou para a cruz, eu morro por eles. Vamos no 5. Vamos 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si a nós reputávamos por aflito, ferido, Deus o oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Sabe que essa palavra aqui não vale, irmãos? Essa palavra é vida, é eficaz. O que o Senhor fez por nós. Por que ainda nós sofremos? Por que ainda nós não entendemos o amor de Jesus? Se Ele fala na palavra que nós somos sarados pelas pisaduras deles. O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos falando para o Senhor. Será que será, Senhor? Valeu muito a pena o Senhor morrer na cruz por nós, não. Porque isso nós estamos fazendo. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não era para ter ovelha separada, não, né? Era para estar todo mundo unido, né? Nenhuma só união, igual eu falei com os pastores já, que meus pastores são uma bênção, não precisar de pregar lá, que ele não faz exceção de placas, né? Eu falei assim, que Jesus é um só, ele amou. É assim que tem que ser, irmãos. Um ajudando o outro. Um ajudando o outro, está sendo assim? Cada um defendendo o seu ministério, cada um defendendo as suas placas. Quando dá ruim, sai fazendo aliança também com quem não, que o Senhor nem pede direção para o Senhor. Cada um por si. Esquece que o Senhor morreu na cruz por nós. Esquece que Ele é um só Deus. Que não podemos fazer exceção de pessoas. Não fazer exceção de placas. Amar o irmão independente. Talvez você não possa compactuar, mas amar ele. Mostrar para ele o caminho. Mostrar para ele a verdade. Falar que Jesus morreu na cruz para ele. Quando eu vou guardar para o resto da vida isso. Quando eu fui conversar com a Jaqueline, o Senhor falou comigo assim, está madurinha. Foi eu que busquei ela na rua. Foi eu que trouxe. Não soberbece não. Cuida. Foi desse jeito que Deus falou. Nós não temos condição nem de ir lá fora, pastora. Buscar. Muitas das vezes o Senhor manda para nós, nós não maltrata. A igreja ainda maltrata, não trata bem, fica na insignificância, não ama, não entende. Porque nós temos que entender que às vezes a dificuldade da Jaqueline, a minha dificuldade, a dificuldade da Juliana, cada um tem uma dificuldade, nós temos que entender a dificuldade do nosso irmão. Aí nós levamos a fé em fogo. Esquecemos que aquele que foi na cruz morreu, se fez maldito por nós. Não fez exceção, ele morreu para todos. Ele morreu para a prostituta, ele morreu para o drogado, ele morreu para o bêbado, ele morreu para todos. O pecador, para todos que ele morreu. Ele não fez exceção ali. Não, eu vou morrer só para fulano, aquele lá vai. Ele morreu para todos. E o que nós estamos fazendo? Exceção de pessoas, irmãos. Exceção de pessoas. É tão bom aqui, nós estamos todos aqui, ó. Isso aqui, o Senhor falava comigo, filha, o congregar é 1h30, 2 horas, para vocês terem intimidade comigo. Mas me servir é o dia todo, é a noite toda. É no seu serviço, é no seu trabalho, é domingo. Não é só lá não, 1h30, 2 horas, não. É tão corrida aqui é para nós desligar desse mundo aí fora e ter mais tempo com o Senhor, que muitas das vezes na nossa casa nós não temos tempo. Eu estou falando por mim, irmãos. Que luta que é para ficar comigo mesmo e com Jesus. Não é fácil. E muitas das vezes nós colocamos, nós arrumamos bem tudo bonitinho, entra aqui e sai. Do mesmo jeito que entramos. Sem novidade de vida, sem diferença, tem que ser diferente. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos santidade com o Senhor, nós temos que sair diferente daqui, irmãos. Nós temos que sair, porque é o Senhor que está falando na palavra. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando das vezes nós temos falado, murmurado. Ele era inocente, sangue inocente, não devia nada.
foi humilhado. Imagine Jesus sem aguentar aquela cruz, arrastando para as ruas, calado. E muitas das vezes nós estamos murmurando por pouca coisa, irmãos. Murmurando por pouca coisa. Por juízo, opressor, foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Dignaram-lhe a sepultura, e com os perversos, mas o rico esteve posto, o que nunca fez injustiça, nem dolo algum, se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, aleluia, é soberano, Senhor. Ele verá o futuro do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Que Deus lindo, que amor é esse? Irmãos, que amor é esse? Eu fico assim, apaixonada com Jesus. Eu sou dessa palavra de Jesus a vida toda, o tempo todo. Que amor é esse? Nós podíamos ter 1% desse amor. 1%, irmãos. O ser humano podia ter 1% desse amor. Se nós tivéssemos o Senhor falava comigo assim, filha, 1% eu queria de vocês. 1%. Vocês iam ver e olhar uma situação com os olhos diferentes. Vocês iam olhar, vocês não estão conseguindo nem olhar as pessoas. E é verdade, irmão, muitas das vezes eu subo ali naquela varanda, fico olhando do outro lado. Às vezes a gente não tem tempo nem de olhar, mesmo para as pessoas. Precisa de tomar um beliscão, um cutucão para entender, né? Eu estava lendo, quando Moisés estava no deserto, que cascavel, cobra, né, mordia os homens, e estava morrendo, né, pastor? Muita gente estava morrendo, e que Deus falou, levanta uma cobra aí, né, cascavel, põe uma... E o povo olhava aquela cobra. Eu falei, Deus, mas por que o Senhor não colocou uma outra coisa, um óleo ungido, colocou qualquer coisa, tinha que colocar a própria cobra? O Senhor falou assim, vocês são difíceis. Tinha que ser a mesma semelhança para o povo entender. Aí eu falei assim, sim, acho que a chave caiu. Então é por isso que o Senhor mandou Jesus na cruz, porque ele tem a mesma semelhança nossa, irmãos, para nós entender, e nós não entendemos, ainda não entendemos. O Senhor, Jesus mandou um coisinho que nós, como diz um pastor que eu conheço, e mesmo assim nós não entendemos. Se sente uma dor, nós reclamamos, se tem uma dor de barriga, nós reclamamos. Eu entendi, foi a chave. Senhor, você só mandou a cobra lá, cascavel, né? E o pessoal olhava e era curado, né? Então é por isso que o Senhor mandou Jesus, que ele é igualzinho nós iamos entender, né? Então nós temos que entender que onde é que está Jesus, nós somos curados, não somos não? Se ele foi lá e falou que levou a... Por isso que eu falo que eu não estou nem se valendo, irmãos. É pela minha fé que eu vivo, não estou mesmo. Porque o Senhor fala, não fala? Ele não fala que ele levou nossas dores? Pode ter alguma coisinha, mas ele vai levar, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor, não deixa não. O Senhor levou naquela cruz, então não está em mim esse negócio não. Não vou tomar não. Tomei minha pressão, não, vai abaixar. Esquenta a cabeça não, porque Jesus levou tudo isso. Nós temos que tomar posse, irmãos. Nós temos que tomar posse. Isso aqui não faz de conta, não. Isso é a palavra. A gente tem que acreditar que essa palavra é real, que ela existe. Aleluia. Glória a Deus. Né? Vamos ver. Vamos ler mais um pouco de Bíblia. Tu queria a Daniele hoje, acredita? Daniele que gosta pra gente ler a Bíblia, né, Daniele? Tu gosta também, viu? Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Tu és digno, tu és adorado. Tu és maravilhoso, papai. Gente, eu faço meu esboço, mas não adianta. Não leio nada.
Não leio nada. Está tudo aqui, ó. Não leio. Vamos em 1 Coríntios 18, 19. 1 Coríntios 18, 19. Do jeitinho que o Senhor falou comigo, eu estou falando com a igreja. Falei, Senhor, eu quero falar o que o Senhor me mandou. Não quero falar nada de mim mesmo, Senhor. Porque eu de mim não tenho nada, Senhor. É soberano, Senhor. 1 Coríntios, versículo 1, 18 e 19. Vamos lá, irmãos. É soberano, Jesus. Glória a Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É verdade? É poder de Deus. A palavra está falando. Às vezes é loucura para todos, mas para nós que acreditamos no Senhor, poder de Deus, né? Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei os inteligentes dos destruídos, larei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde os inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Eu falo, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, né? O Senhor falou assim, eu não estou procurando sábio, professor, eu estou procurando aqueles que me amam, que praticam a minha palavra, entendeu? Porque não adianta nós amar, irmãos. Eu falo muito isso com o meu esposo. Nós temos que praticar o amor. Porque uma coisa é nós amar. Amar é muito fácil. Para mim é muito fácil. Eu consigo ver, igual eu falo, eu consigo ver que poucos veem. Eu vejo caído ali, eu vejo que, sabe, Deus me mostra diferente, meu olhar é diferente para as pessoas. Então eu fico tão triste comigo. Eu tiro isso de mim, porque senão, todo mundo me xinga, nem na misericórdia, tudo para ser bonzinho, mas eu consigo ver, irmãos. Eu consigo ver. Mas eu quero ver praticar. Praticar o amor. Está difícil, viu? Praticar o amor está difícil. Está difícil porque o que eu vi essa semana é de chorar o coração. O que eu senti essa semana é de chorar o coração. De ser humano. De pessoas. Fazendo com outras pessoas. Eu falei, meu Deus, acho que esse mundo está mesmo, o Senhor está voltando. Porque não tem explicação, não. Não tem explicação. O amor, para você sentir ele, se você não praticar. O Senhor está falando aqui. Nós temos que praticar. Vamos Salmo 103, 24. Considerando Jesus. Santo Jesus. Salmo 103, 24. 24. 22. Não é esse, viu? Eu devo ter notado errado. Vamos em Hebreus 2,16. Acho que eu notei errado, irmãos. Porque eu fui assim fazendo. Eu não sou muito de bolso, não. Vamos em Hebreus 2,16.
Amém? Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre descendentes de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer proposição pelos pecados do povo. Pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado e poderoso para socorrer os que não tentado. Isso aqui já mais no finalzinho da pregação, o Senhor falando. Quando o Senhor falou comigo aqui, quando Jesus foi levado, que foi rasgado o véu, né? Nós não cantamos assim, o véu que separava, né? Não separa mais. Aí o Senhor falava assim comigo, filha, antes do meu filho vir, se matava um animal, né? Dependia do sacerdote, dependia do homem para me buscar. Quando meu filho desceu, quando eu mandei o meu filho, ele passou por toda essa luta, quando morreu na cruz. Eu dei para vocês ele. Não precisou de vocês fazer nada. Entrou dentro de você ele. O papai falava assim, vocês têm Jesus dentro de vocês. Olha que coisa boa que o Papai do Céu fez, quando o véu se rasgou, né, que eles falaram verdadeiramente, né, aí eles acreditaram que era o Senhor, porque fazia maldade, pôs ali como bode expiatório Jesus ali, né, para eles, Jesus já sabia que ia acontecer tudo isso, né, é tanto que quando Pedro falou, Senhor, não pode acontecer isso, para trás de mim, Satanás, convém que o filho padeça, convém que o filho morra, né, para acontecer, para que Deus, né, realize aquilo que ele tem que realizar. Eu preciso ir para a cruz. Não contesta não, resumindo. Não foi ninguém que me negou, nem nada, isso tem que acontecer. Então o Senhor falava assim, olha filho, que coisa boa. Antes precisava de fazer sacrifício. Dependia de um sacerdote, apesar de nós depender hoje do ser humano, pastora. Eu estava pensando nisso, gente. Já pensou se você dependesse de um sacerdote? Aí a pastora, aí a Fernandinha, aí tinha alguns aqui, o pastor, a pastora, olha, hoje eu vou atender a Luciana. Muita gente, eu preciso de um santo. Já pensou? Hoje nós temos Jesus dentro de nós. Nós não dependemos de pastores, nós dependemos dele sim, para nos pastorear, para cuidar de nós. Mas nós não dependemos dele para nós guerrear nossas guerras não, irmãos. Nós mesmo colocamos nossos joelhos no chão, nós mesmo pedimos. O Senhor falou, rasgou-se o véu, não tem mais nada, né? Jesus está dentro de vocês agora. Me busca, está tão fácil. Jesus colocou, quando ele foi para a cruz, deixou tudo mais fácil para nós, e nós colocamos as coisas tudo no difícil, irmãos. Como é difícil ser humano, como é difícil. Nós colocamos tudo no difícil, e Jesus colocou tudo no mais fácil, e mesmo assim continua a mesma. Só que nós temos que entender uma coisa, irmãos. Não tem mais resgatador para nós, não. Jesus já veio, né? Ele já veio, já morreu na cruz por nós, já levou nossas dores, já levou nossos pecados, já levou nossas transgressões, né? Já fez o que tinha que fazer por nós. Agora ele vai voltar mesmo. E tem que voltar, viu, pastora? Não pode demorar muito não, porque vou te falar, o ser humano está muito complicado. Essa semana, segunda-feira, essa palavra veio dessa pessoa, viu, irmãos? Eu estava, segunda-feira, que eu mais trabalho, estava muito cansada. Aí eu olhei no meu telefone, aí a pastora Cristina, esposa do pastor Martins. Ela me chama de pastora. Aí, pastora Helena, ei, pastora Helena, eu vou passar uma pessoa, estou querendo falar com a senhora aqui, eu vou passar minha filha, que era quando eles tinham igreja. Eu falei assim, vem ela, né? Eu falei assim, você não trabalha não, né, amada? Olha, ajuda, brinquei com ela assim ainda. Aí desliguei o telefone e fui dormir. Quando foi 6:30 da manhã, que eu pego o telefone, tá lá. Oi, amada. Meu nome é Amanda. E foi falando, irmãos, eu não vou falar o que ela falou aqui, porque se eu falar, eu vou chorar de novo. Eu falei, Senhor, mas para mim mesmo, Senhor. Eu falei assim, aí eu peguei e falei assim, misericórdia. Porque quando a gente não sabe, irmão, das coisas que estão acontecendo, é fácil.
Mas quando você sabe, eu falei, meu Deus, isso não está acontecendo debaixo, perto da gente aqui não, é bem perto da gente. E ela foi falando comigo, e no final ela falou assim, a minha vontade é pegar meus filhos e morrer. Falou assim, eu não tenho mais esperança para mim mais. Aí eu olhei assim e falei assim, o que eu faço? Aí não sei se alguém viu, na hora, eu mandei algumas coisas para o meu contato, para o meu status. E tem gente, muita gente dificulta, viu gente? O que olha o status da gente não tem esse costume de olhar, mas as pessoas olham. Então se olha para o bem. Aí deu 7h40, ligou uma pessoa para mim, chorando. E falou para mim assim, eu vou fazer a cesta e vou levar aí. E meu irmão vai fazer também. E vou te falar, eu ia suicidar. Hoje eu não estava aguentando mais. E foi falando da vida dela. Isso foi um tapa na minha cara. O que você mandou aqui foi um tapa na minha cara. Falou comigo. Aí eu conversei com ela, irmãos. Quando foi 4h da tarde, estava cheia minha casa. As coisas, sabe? Cheio de coisa. Um trazendo um trem, outro trazendo o outro. E ela falou assim, eu estou dormindo no colchão com os 4 filhos e uma coberta. Ela falou assim ainda. Aí o menino me encheu. Aí eu falei assim, você quer vir hoje? Ela falou assim, eu não tenho dinheiro nem de passagem. Eu falei assim, arruma um pix que eu ponho o dinheiro da passagem, você vem. Ela falou assim, eu não tenho ninguém. Eu falei assim, então você vai dormir com fome. Porque ela falou assim, que estava pegando passagem, uma pessoa deu um vale de passagem. Ela ia com os meninos lá para o restaurante, comia, almoçava. E trazia uma coisinha para comer à noite. Eu já fiquei com a minha cabeça quente com aquilo. Aí, ela foi no outro dia de manhã, ela veio. Aí ela foi numa vizinha, procurou um pix. E ela mandou o dinheiro da passagem, ela veio. Quando ela veio, irmãos, ela chegou no salão, deram o endereço direitinho. Chegou uma coisinha, miudinha. Eu disse que você, Fernanda. Miudinha, assim, ela chegou no salão. A gente entrou em crise de choro. A Eliane estava lá fazendo a unha. Eliane, a pastora Eliane. Aí ela viu aquele movimento tudo, ela falou assim, a gente pagou o Uber. A gente pagou o Uber, aí o Uber foi lotado, o Uber não falou nada. Aí essa mulher começou a chorar e falou comigo assim, ontem eu fui numa igreja pertinho de casa e falei, Senhor, eu não posso me matar que eu sei que é pecado, mas eu quero morrer com os meus filhos, porque o Senhor não existe. Se o Senhor existisse, eu não estava passando a luta que eu estou passando, a fome que eu estou passando. Aí, e ela foi muito, o que aconteceu com ela foi, depois eu vou comentar. Aí ela falou, quando chegou lá, uma pessoa Deus usou ela e falou assim, olha, vai para sua casa e dorme, que amanhã de manhã, uma pessoa que você nem conhece, você nem nunca viu o rosto, vai te ajudar. Irmão, aquilo me deu uma alegria tão grande, né? Porque, olha pra você ver, ela não me conhecia, ela tremia tanto, irmãos. Eu não sei se é de fraqueza, se é de quê, mas ela tremia tanto na parte do meu salão, e eu segurando para não chorar, porque eu sou molenga, e ela foi tão feliz para casa, ela pegava aquele negócio, eu sabia que ela estava com pressa de socorrer os filhos dela. E aí ela foi para casa, quando chegou, ela falou comigo, ei, mãezinha, eu falei assim, posso chamar de mãezinha? Ela tem 34 anos, ei, mãezinha, já cozinhei o feijão, já pus o arroz, fiz macarrão com sardinha para os meninos. E aqui tinha biscoito na cesta, porque um menino que ele até sargento da polícia trouxe para mim, a Grazi trouxe, a Gisele trouxe outra cesta, eu juntei leite e biscoito, coloquei no meio, para levar, porque tinha criança, né? Os meninos mandaram um vídeo para mim, pastor, nem falando direito, que gracinha que os meninos estavam falando, agradecendo, sabe? E o que aconteceu com essa menina? Ela tem um menino com problema, e ela ficou quase 3 meses, o marido desempregou, ou ela comia ou ela pagava aluguel. Ela ficou quase 3 meses sem pagar aluguel. O menino dela internou, ele ficou acho que uns dias na Santa Casa, não sei quantos dias, não vou falar porque era mais ou menos para não errar. E quando ela voltou, o cara falou assim, ó, só vai sair de casa, só tem direito só de pegar os documentos. Ela falou assim, acabei de pagar minha geladeira, meu armário da cozinha é novo, não deixou ela tirar nada. Ainda falou assim, chama a polícia e tomaram você e sua família toda. Vocês podiam morrer mesmo, vocês não têm nada mesmo. Ela foi para a rua. Ela foi para a rua, ficou com os meninos na rua. Aí eles mandaram ela para um abrigo, o marido foi para um abrigo e ela conheceu uma mulher. Ela está numa casa onde tem 150 cachorros e 76 gatos. A mulher falou assim, você fica no quarto com os meninos e cuida dos cachorros, eu te pago 180 por semana. Daqueles 180 que ela estava comendo, ela não estava dando, porque porque descontava o resto no aluguel, irmãos.
Aí eu falei assim, meu Deus, que ser humano. Aí quando ela chegou lá, ela falou assim, você divisa, mãezinha? Ela falou comigo assim que, para que eu fui falar da minha, quando ela viu as compras, porque eu ganhei edredom, irmãos, eu ganhei tanta coisa, sabe? Aí ela levou e falou, você fica falando da sua vida para os outros, a dona da casa, em vez de ajudar, irmãos, você fica falando da sua vida para os outros, você tem que falar da sua vida para os outros, resumindo, tem que passar fome. Irmãos, é por isso que veio essa palavra. Porque está faltando amor demais. Criança de 4 anos, de 6 anos. Fome, passando fome perto da gente. E o que nós estamos fazendo, irmãos? E eu reclamei, eu pedi perdão para Deus que eu reclamei, disse, Cristina, por que o Cristina também não resolve? Fica lá, não, só não, ainda falece ainda. Entendeu? Eu murmurei, irmão, eu murmurei. E quando eu vi aquilo de manhã, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, porque não está faltando nada para mim. Saúde, né? Eu posso vir aqui agora e comer, ou penso na marmita. Crianças, irmãos, porque o adulto ele se vira. Mas crianças não entendem que não tem um leite, eles não entendem que não tem um biscoito, eles não entendem que não tem um pão. E o que nós estamos fazendo? Arrumando bonitinho, vindo para a igreja, está tudo beleza, as contas estão pagas, está tudo bonitinho. O ser humano é que se lasca, irmãos. Quando o pastor pede cesta aqui, eu fico assim desesperada, né? O pastor, Deus é tão lindo comigo, esse mês foi 9 cestas saúde de casa. 9. Eu tinha 7, tinha uma que eu gosto de deixar um ninho. Eu falo que eu deixo uma sementinha, eu deixo a muda. Eu deixo um arroz e um açúcar lá para muda, para ir enchendo. Entendeu? E não teve, porque a última pessoa pediu mesmo e estava precisando. Eu falo assim, eu não deixo chegar perto quem não para explorar, não. Para explorar eu não quero também, não. É quem precisa mesmo, de preferência que tem criança. E eu não tinha nada para dar, mas no instante, todo mundo ligando, sabe que a gente trabalha sério, sabe que a gente, né, serve um Deus de verdade. É por isso do testemunho. A gente tem que dar testemunho, irmãos, lá fora. Para não falar, que crente ali, que crente ali só Jesus. Desce, sai, faz tudo, mas na hora né, nós temos que dar um testemunho. O melhor servir o Senhor nem vir para casa, para a igreja todo dia, não. É lá fora. Mostrar o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós cremos. E mostrar amor, independente de todas as coisas. Porque aí fora está precisando, essa mulher precisa de comida. Mas tem muitos precisando de amor, de carinho, de salvação. Está aí fora, aí, nas drogas. É muito, isso é pouco não, irmãos. E nós, o que nós estamos fazendo com Jesus? Para aquele que desceu na cruz, foi humilhado, foi cuspido, morreu lá, morte de cruz, dando exemplo, porque ali quando ele falou com aquele moço, ainda hoje estará comigo, né, no paraíso, ainda hoje está comigo. Ele deu um testemunho até o fim. E qual o testemunho que nós estamos dando? De ser filho de Jesus, de ser herdeiro deles. Eu falo por mim, irmãos. A gente não faz nada, não. Porque, igual eu no meu caso, eu não fiz, quem fez foi as pessoas. Né, pastor? Que eu vi que viu e acreditou, e um sentiu no coração, o outro sentiu. Irmãos, e não foi todos os crentes que me deu, não, viu? Foi todos os crentes, não. Que me deu, não. Levou cesta lá, gente que não é cristão. Mas que entende. Que conhece Jesus. Independente de placa, Jesus libertador, Deus é amor, mas que crê no Senhor, crê em Jesus, aquele que foi na cruz, aquele que morreu por nós, aquele que foi humilhado, foi cuspido, aquele que não abriu a boca, por nós, crê nele. Porque eu falo com o Senhor, não vem nada que não seja consagrado de outra coisa que também não, Senhor. Eu sei que quando o Senhor manda, até Satanás obedece. Eu sei, mas que venha, né, que venha com a legalidade do Senhor. Nós viemos nessa noite, irmãos, entender o que é amor, o que é morte de cruz, o que é morte de cruz, o que Ele fez por nós. Deus, Ele é maravilhoso. É nós que complicamos a nossa vida, é nós que não pedimos direção ao Senhor e enfiamos os pés pelas mãos. Mas meu marido é isso, não orou para casar. Mas não pediu um serviço de Deus. Uma meleca mesmo, esse diz vai ser uma meleca. Porque não pediu direção do Senhor, pegou qualquer um que deu, namorou com qualquer um. É, Jesus.
não pediu direção. Na hora de fazer as burradas, tá nem aí, a carne vai. Não fala com Jesus não, aí depois fica reclamando para ele. Pede direção para ele, se não vai dar certo. Eu nem conhecia Jesus, irmão, e meu casamento foi na direção. Tá aí, né? Só Jesus, mas tá aí. Tá aí. E eu nem tinha essa sabedoria que eu tenho hoje. Eu falo, Senhor, se não for o Senhor, então, larga isso para lá. Eu sempre falei, irmãos, porque se nós não tiver no centro da vontade do Senhor, pedindo a Ele direção, nós só fazemos melequinha mesmo, não tem jeito não. Tem que pedir e dar, né? Confirmar com o profeta, Senhor, vou lá orar com o profeta para confirmar para mim se é esse negócio mesmo, se o Senhor está nesse negócio. Né? Porque que muitas das vezes as pessoas são abençoadas, irmãos, porque elas pedem direção. Elas não fazem nada sem pedir a Deus, não. E pensa, e repensa, né, pastor? E torna a pensar. Para isso não acontecer. Para a gente ficar culpando o Senhor, culpando Deus. Ele foi tão maravilhoso, Ele foi tão soberano. Ele pensou em tudo em nós, em tudo. Né? Ele já sabia de tudo. Eu falo por mim, irmão. Muita gente fala assim, se eu pegar aquele Pilato, eu mato ele. Porque foi ele que... Mas não é mesmo. Nós falamos, ele negou Jesus, ó, você ver. Pedro negou Jesus, Pedro danado. Mas aqui, isso já era promessa. O Senhor falou comigo, já era promessa. Quando eu fiz Adão, eu já sabia que alguma coisa ia dar ruim, né? Eu fiz o plano B, que foi meu filho. Não, se não dá certo, papai, eu desço lá. Eu desço e salvo aquele povo lá. Eu entro na causa da Lena, eu entro na causa da pastora Cleone, eu entro lá e faço alguma coisa. Então já era plano do Senhor. Era plano de falar assim, olha, se isso tudo acontecer, também igual quando Jesus veio. Se eu vou ter mais. Como ele falou, Jesus vindo, eu vou pôr meu filho dependente só de mim. Porque nós somos dependentes só do Senhor Jesus. Só dele, uai. Não é que se depender de ninguém, né? É lógico que nós vivemos em união com irmãos. Mas a dependência nossa tem que ser de Jesus. Eu não posso depender do meu esposo. Eu não posso depender da pastora Lúcia. Eu não posso depender do pastor Rodrigues. Eu tenho que depender do Senhor. Eles são pessoas que vai vir para me ajudar na minha caminhada. Mas a dependência tem que ser dele. Ele falou assim, não vai depender de sacerdote, não vai depender de nada. Eu vou entrar e vou entrar no coração dos meus filhos. Eu vou entrar ali e vou fazer morada. É igual tem uma pessoa que ela está tão triste e ela tem tudo. Eu falei assim, dentro de você tem um buraquinho assim, desse tamanhozinho assim, é escrito assim, Jesus. Se não preencher esse buraquinho, carro zero não vai, marido não vai, dinheiro não vai, estado não vai, ir para os Estados Unidos não vai, nada vai. Você pode ir para onde você quiser, amada. Mas esse buraquinho aí, não preenche com nada, a não ser com Jesus. Chama ele para o negócio, minha filha. Ai, chora, chama ele. Mas tem gente que é que nem Jonas. É que nem Jonas, vai falando, manda para Tarso, vai para Nínive, fica dentro da baleia, 3 dias no caixotinho. Porque era peixe, não é baleia não tinha baleia não, gente, era peixe mesmo. Já pensou 3 dias dentro de um caixote? Para fazer concerto com Deus? Tem Jonas demais nessa terra. É muito Jonas. Que fica no caixotinho há 3 dias, não, é muitos anos. Mas não curva diante do Senhor, não reconhece que Jesus é o nosso Salvador, não reconhece que Ele morreu na cruz por nós, não reconhece que é dependente dEle, não reconhece. Acha que o dinheiro, que tudo é primeiro, depois é Jesus. E aí dá ruim, né? Você quando dá ruim, está dando ruim mesmo. Dá ruim, vai dar ruim mesmo. Né, pastor? Vai dar ruim. Sem Jesus dá ruim, irmãos. Dá ruim. Sem Jesus não dá bom, não. Porque com Ele está complicado. Com Ele não está fácil. Mas Ele fala, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo. Todos os dias ter bom ânimo. Todos os dias levantar de manhã, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, me fortalece. Sem o Senhor eu não sou ninguém. Sem o Senhor eu vou desfalecer, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a pagar minhas contas. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a aprender. Me ajuda a ler a palavra. Ler a Bíblia é tão difícil.
dificuldade, né? Eu falo por mim. Você começa a ler a Bíblia, eu chamo. Você começa a ler a Bíblia, eu falo. Você começa a ler a Bíblia, eu te chego. Você começa a ler a Bíblia, aí a cabeça já não está boa, né? Porque a gente está, depois dos 30, né? Depois dos 30 começa a dar uma agarradinha, né? Depois dos 30. Então, é difícil. Se nós não chamar Jesus para nos ajudar, tem jeito não, irmãos. Tem jeito não. Nós viemos nessa noite entender o propósito da cruz. O Senhor falava comigo assim, muitos colocam ela no carro, colocam ela pendurada na parede, colocam ela em qualquer lugar, mas no coração não coloca. Eu quero que vocês coloquem ela no coração. Eu não quero que vocês coloquem ela na parede, no carro. Isso aí não importa para mim. Eu quero que meus filhos entendam o sacrifício da cruz. Entenda como o sacrifício, o quanto difícil foi. Porque já pensou você dar um filho para ser sacrificado, irmãos? Tem gente morrendo aí com inúmeros pecados. Mãe desespera, mãe grita. Eu achei também assim, lindo quando Jesus falou assim, lá na cruz. Eu me emociono. Ele falou assim com Pedro, com João, né? Cuida de Maria, cuida da mãe. Ele lá em cima, né? Sendo crucificado já, nos finalmente, ele falou, cuida dela, né? Cuida. Ela está lá na continuação, cuida dela, cuida da mãe, da minha mãe. Ele não falou minha mãe, que ele não falava minha mãe, né? Ele falava, cuida da mãe, mandou cuidar dela. Maria estava embaixo, João também, mesmo no último suspiro ali, entregando, né? Ele falou, cuida dela. Olha que carinho que ele tem conosco. Que carinho que ele tem, né? Que carinho. De vez em quando eu dou umas cochiladas lá para chorar, porque está custando a passar, pastor. Esse negócio, 5 meses, eu contando assim, eu rumo um desespero. E hoje eu fiz purê de batata. Ele ama o purê de batata. Pois é. É desesperador. Mas Deus traz. Aí eu fiz purê de batata. Ele falou, faz purê de batata, mas você só faz pro Patrick, né? Aí eu fiz purê de batata. Dava na gente assim, aquela coisinha, aquela desesperadora. E eu coloquei o prato assim. Já tá chorando? Não, vai passar, vai passar. Longe. A gente sabe que está bem, né? Porque está longe. A gente fica, imagina dar o seu filho na cruz, sendo humilhado, pisado, né? A noite inteira, a palavra fala assim, que quando ele olhava para frente, ele não conseguia nem olhar, porque o sangue tampava os olhos dele. Ele já estava até sem visão. Mesmo depois disso tudo, 6 horas. Gente, será que isso não comove nosso ser humano, não, irmãos? Tem que comover. Mas não é comover de chorar e passar, não. É comover mesmo. Comover com atitude. Nós temos que ter atitude. Não é comover chorando, passou num filme, chorou, saiu, acabou, né? É com atitude, com gestos. Jesus teve gesto. Ele andou, ele pendurou naquela cruz. Ele não foi lá, ele teve gesto conosco. Nós viemos essa noite entender. Hoje o Senhor falou muito de amor comigo. Amor. Nós olhar o ser humano e ver ele diferente. Olhar com os olhos de amor. Eu vi uma mensagem um dia, o que Jesus faria no meu lugar. Vamos pensar isso. Eu fiz um curso uma vez de liderança, irmãos. Eu li um livro. E o livro ensinava a gente assim. Passa para o lugar da pessoa. Põe a pessoa no outro lugar. Fica ali, uns minutos, para você ver, você sentiu o que a pessoa está sentindo. Porque muitas das vezes nós somos arrogantes. Nós somos arrogantes e falamos o que der em nós. Nós esquecemos da dificuldade do outro, do problema do outro, sabe? Da dor do outro. Então, quando nós passamos para o lugar da pessoa, nós vamos saber ser um bom líder, um bom pastor, um bom missionário. Entendeu? Nós sabemos que não é fácil parar com uma droga. Nós sabemos que não é fácil parar com uma bebida. Nós sabemos que não é fácil parar quando o pecado entranha. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não, fulano quer nada com nada, não. Mas não é capaz de tirar um dia de jejum para aquela pessoa, para aquela dor. Um dia eu falei com a Deus, o que precisa de nós? Vamos agarrar em Deus, mano. Não foi Deus que eu falei com você? E estou aí de pé, viu, Deus? Se você precisar de mim, tá? Nós precisamos de sentir a dor do irmão.
Nós precisamos não é só chegar e bater nas costinhas dele e ir embora, não. Nós precisamos literalmente, irmão, fazer isso. Nós vamos ser uma pessoa melhor. Não é para aparecer, não, é para nós sermos uma pessoa melhor. Né? Para nós sermos uma pessoa melhor. Amém? Até aqui falou o Senhor, se eu falar mais, eu falar de mim mesmo. Vamos colocar sobre nossos pés, vamos orar?